A nossa saúde mental e física nunca tiveram tão juntas e misturadas. E que bom que a gente tem um entendimento de que é tudo junto mesmo. E não é só sobre quem eu sou, mas é o meu mundo e o mundo. Então, quando se trata de alimentação, eu acho que a humanidade percorreu aí um longo caminho, em épocas talvez mais saudáveis, dependendo do lugar em que se mora. A gente vive vendo lugares onde as pessoas estão vivendo mais por conta de hábitos alimentares, né? Até essa questão da longevidade é um ponto de atenção, porque assim, não é todo mundo que é próspero nessa longevidade, depende de muita coisa. Mas o fato é que o alimento, o modo como a gente come, o modo como a gente vê a comida, a alimentação, como a gente se relaciona com ela, e como a gente faz uso dela também, determina muita coisa na nossa saúde. E aí, diante de tantas dietas, de tantos modismos, de tantas coisas, outro dia eu estava num papo com os amigos, falei, cara, vou chamar a Eveline Constantino, que é uma autoridade nesse assunto, nutricionista, que está aqui com a gente nos estúdios. Ela é especialista em nutrição funcional. Essa palavrinha mágica já foi música para os meus ouvidos, porque, tipo, defina funcional, não sou eu que vou definir, é a Eveline. E ela é licenciada em Educação Física, ela atuou por muito tempo, mais de 10 anos na profissão, ela não exerce mais, mas eu imagino que isso foi um ponto de partida super importante. Ela é bacharel em nutrição com especialização em nutrição funcional, pós-graduada em fitoterapia, consultora de alimentos do lar, chefe funcional, ou seja, ela sabe tudo sobre alimentos. Bem-vinda. Imagina, obrigada pelo convite. O que você come? Tudo de bom, comida de verdade. Ponto. Pois é, o que é a comida de verdade hoje, Eveline? Acho que a gente pode começar por aí. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Maia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Comida de verdade é comida que a natureza fornece, né? Que é aquela coisa de bicho e planta. Então, eu não sei o que comer. Vai na raiz, no tubérculo, vai no cereal, vai na leguminosa, vai nos ovos, vai no peixe, no frango. O que a natureza fornecer, as sementes, né? É um bom começo. Mas, assim, tem coisa que a natureza fornece que os seres humanos criaram algumas restrições, ou por modismo, ou porque é um movimento interessante, que precisa ser ou não validado, o que é muito pessoal, ou que faz sentido. Por exemplo, carne vermelha. Tem gente que não come nada de carne vermelha por uma série de motivos. Né? O que a gente tem que considerar quando a gente fala assim, o que a natureza fornece? Porque os ecossistemas, eles foram feitos para o pato comer não sei quem comer o pato, que come a verdura. Por exemplo, eu tenho um pé de caju na minha casa que eu não como caju. Só que come caju são os pássaros, eles não deixam um para mim. Aí eu olho e penso, isso é ecossistema, eu vou deixar para eles. Mas que dá vontade de comer um cajuzinho, não dá, só que não rola, não sobra. O que é a comida que vem na natureza que é saudável? Tudo que vem na natureza é saudável? Bom, a gente não pode afirmar, infelizmente, que tudo que vem da natureza atualmente é saudável, porque tem uma superpopulação comendo muito, né? Então, assim, se a gente começar a imaginar que antes a gente tinha uma criação de gado pequenininha e que ele dava o leite, que a alimentação dele era controlada, né? E que alimentava uma família, é diferente da gente imaginar hoje uma mega criação de gados, né, que seja o exemplo, mas que ele precisa ser alimentado com uma ração que é transgênica, porque é muita gente comprando aquela carne vermelha. Que vira um business, né? Então, que virou um business incontrolável. Tem que envenenar para poder produzir muito, para você atender a população, escala, para atender a população, que come muita carne. E a gente come muita carne. Né? A gente come, na verdade a gente come, por exemplo, eu acho que existe um exagero no comer determinados alimentos. Então, se você gosta de carne vermelha, você acaba comendo muita carne vermelha. Se você gosta de pão, você acaba comendo muito pão, muita massa. E é aí onde entra o problema, porque antes a gente tinha uma agricultura muito simples, muito familiar, né? Muito controlada, né? Hoje em dia, o pão que tinha 1x de glúten, ele tem 20x de glúten. São então 8 bilhões de pessoas. Não, é muita alergia, né? Hoje em dia está todo mundo com alergia. Então... Inflamação. Você sabe assim que eu tive, o que me levou para os nutrólogos, que vocês chegaram num outro nível, a nutrição funcional chegou num outro nível, e ainda bem, foi o fato de que
todas as minhas taxas, independente do que eu fizesse, de bom ou de ruim, de sacrifício, de esforço ou de dedicação, meu corpo estava sempre inflamado. Estava falando assim, eu não estou bem, então, né? os processos inflamatórios revelados nas taxas, que ela tem ali o ponto de referência, mas elas não são prêmios. Não. Taxa prêmio, quando a gente quer realmente ter saúde. Eu fiquei pensando, cara, mas o que inflama o meu corpo? Aí você vai, é o glúten, é não sei o que, a lactose, fuja de leite. Aí a gente começa a radicalizar e começa a descobrir outras coisas. E aí eu queria te ouvir sobre isso. Você que é tão experiente, tão focada nisso, nos ajuda. Na verdade, a gente tem que entender primeiro o que é o funcional, né? Esse termo que parece assim, algo que funciona. É praticamente isso, sim. Mas a nutrição, vou falar de nutrição. A nutrição funcional é uma nutrição que ela enxerga o ser humano numa matriz, numa rede, numa teia, que não é só a alimentação, não é só a dieta. Quais os antecedentes que levaram ele no passado a ter esse comportamento hoje, né? Quais os gatilhos inflamatórios que você tinha e que você desconhecia até, né, pouco tempo atrás? Sim. Como é que está a atividade física? Para nomear, dizer, isso é um processo inflamatório. Que a gente também aprendeu a nomear há pouco tempo, graças a vocês, profissionais de esse conceito que é inflamação, exatamente. Então, como que está a rotina de atividade física? Como que está o sono? Eu pergunto para o meu paciente, você faz aterramento, né? Você põe o pé na terra, na areia da praia? Então, você colocando ele numa matriz, você vai... Como é que está o intestino, né? Você dorme, você não dorme, você usa medicamento, você não usa. Você dorme quantas horas? Você sonha? Você tem pesadelos? Sua espiritualidade tem dia. Então, são perguntas que a nutrição funcional coloca o ser humano, ao invés só de falar que come isso aqui e vai para casa. Né? Então, você engloba ele numa teia e aí você percebe a importância do trabalho multidisciplinar. O nutricionista vai até aqui e aí entra o psicólogo, entra o médico, entra o terapeuta, entra o educador, o profissional de educação física. Então, é um trabalho que o ser humano ele é abraçado. É diferente. Mas, assim, definitivamente, e eu quero saber se eu estou certa no definitivamente, come melhor hoje quem tem mais recursos financeiros. Talvez, assim. Porque assim, eu sei que arroz, feijão e... a gente não pode acreditar nisso porque esse é um caminho perigoso. Pois é por isso que eu estou te perguntando. É por isso que eu mesma me questionei. Porque assim, o saudável, ele virou um business, ele virou um negócio. Ele virou. Um negócio super lucrativo e é caríssimo. E aí eu volto para comida de verdade. Porque se você come macaxeira, ovos, cuscuz de milho, né? E aí você tem que olhar se é não transgênico, que também é barato ainda. Você come ali uma galinha caipira, você come ali, por exemplo, frutas da época, né? Ainda é viável. Eu não quero acreditar que isso não seja mais possível. Porque assim, se você vai na feira, e na feira de agricultura familiar, na nossa cidade, a gente está em vários estados do Brasil, no total são quase 20 estados em canais abertos e fechados, sem falar da parabólica da banda KU e dos internautas. Mas, assim, todos os lugares, eu tenho certeza que aí também, tem as feiras do pequeno agricultor. Tem uma recente. Tem até aqui em Teresina, assim, eu estou falando assim para o Brasil inteiro. Então, assim, a gente também perdeu esse hábito de já comprar, apesar de que eu acho que existe uma trend aí, existe uma tendência, e eu queria que você nos atualizasse sobre isso. Porque é possível comprar sem ser nas grandes redes, e sem o agrotóxico, sem o veneno. E até porque essas grandes redes também estão aderindo. A gente começou a vender agora, assim, é um movimento pequeno, mas da agricultura familiar. É bem recente. Mas eu espero que não vire um business e que não faça com que aquele produtor comece a produzir em escala. Enfim, a gente tem que ficar atento. Acho que tudo é bem-vindo. Eu vejo com otimismo. Eu também vejo com otimismo e esse é um papel do profissional de nutrição funcional, falar para o paciente e para a família dele que existe essa possibilidade. Porque às vezes ele não sabe, ou às vezes ele não tem interesse em procurar. Onde é que eu tenho ali uma feirinha orgânica que eu possa estar... É uma troca 100%? Não, mas vai ali num pouquinho, vai de pouquinho em pouquinho e vai, né, aderindo. Olha, o morango é um alimento que
é bem contaminado, o pimentão é bem contaminado. Deixa eu comprar esse aqui orgânico e o restante por enquanto não. Então, é uma adaptação que eu acho viável, sim. Agora, se você entra no supermercado sem um preparo de um profissional qualificado para falar assim, olha para cá, é impossível você não ficar atraído pela... É um mundo obesogênico, é um mundo atraente, é um mundo que... São muito... as cores, as texturas, você vai com fome, quer comprar tudo. Entende. Ou então você... mas assim, a pessoa fala, fruta e verdura é mais barato, então assim, não é tão caro. Só que a gente termina pagando um preço lá na frente. Eu me lembrei de um estudo, estudo, inclusive, você falando de fruta e verdura é mais barato e da questão do orgânico e não orgânico. Saiu um estudo, eu não me recordo o ano, mas que é melhor você comer frutas e verduras não orgânicas do que não comer. Entende? Então, assim, come. Mas aí eu falo, se você for aos poucos colocando o orgânico na tua mesa, maravilha. Mas quando você não tiver a possibilidade disso, come mesmo assim. Mas é que eu acho que culturalmente também, principalmente no Ocidente, a gente sempre encarou essa coisa de qualidade de vida, de comer melhor, como algo ligado à capacidade financeira que a gente tem de nos proporcionar isso. É coisa de quem tem grana. Entendeu? Aí no nutricionista, nutricionista não é parte do nosso pacote básico, do nosso check-up. Não, e eu tenho uma campanha, sua nutricionista, tenha seu nutricionista, sabe? Tenha seu geriatra, tenha seu médico, é um profissional que ajuda, como todos os outros, muito. E o funcional, que tem uma camada do integral, é bem interessante porque ele faz a gente poupar dinheiro, tempo, que é um recurso e um ativo importante. Né? E a gente tirar um atrasozinho desse descaso em relação ao nosso próprio corpo e à nossa própria vida. Porque aí eu queria que você trouxesse a questão da longevidade. A gente está vivendo mais, 77 no Brasil, segundo o último dado, mas não está vivendo com qualidade. Vende com qualidade, vive com qualidade os privilegiados. Né? Como lidar isso? Como trazer isso para a nossa cultura? Como trazer isso para a criança? Nós deixamos de comer à mesa. A gente come cada um no quarto, cada um vendo a sua tela preferida. Sair para comer, ninguém conversa mais. E as principais... Eu fiz uma entrevista uma vez com um antropólogo que ele disse que as principais decisões do mundo foram tomadas em torno de uma mesa, de guerra e não guerra. De coisas importantíssimas, entendeu? E eu acho que a gente está perdendo, está deixando isso só para guerra e a gente não está... Está descuidando das nossas guerras pessoais, né? Como trazer isso para a pauta da cultura, da nossa cultura? Olha, eu preciso falar que... até antes de falar dessa realidade, a gente tem que pensar num planejamento de uma gestação saudável. Então, é daí onde começa a... Vamos lá, tem uma expressão em inglês chamada upstream. Upstream é você cuidar do problema lá na nascentezinha do rio. E porque quando o rio deságua, você já não consegue mais lidar com aquele volume de água. Então, planejamento da gestação saudável, quando eu tenho possibilidade, eu já faço. Mãe, prepara teu organismo para receber uma criança. E aí você corta vários problemas no futuro. Mas vamos supor que a gente pegue o rio já meio que, né, no caminho, no curso dele. Fazer entender que não adianta você cuidar só de si, só da mãe. A mãe vai para a academia, compra comida saudável, faz terapia, e o filho está ali com a tela, comendo o que quer, não tem horário, né? Está engordando ou está emagrecendo, não tem uma saúde mental importante. Então, a família deve se juntar para que isso seja tratado de forma sistêmica, como seres humanos que estão dentro do mesmo ambiente integrativo, sabe? Não adianta a mãe estar legal, o pai estar legal e o filho não, entende? Então, eu acho que é a partir daí. E para isso tem que ter tomadas de decisões importantes na família. E eu falo família porque se não for a partir da família, vai ser como? Escola, sim. A família é a primeira escola, sim, mas a família em primeiro lugar. Então, eu acredito que desse miolinho familiar é que a gente consegue fazer aí as correções. E como está tudo junto, né? Você falando assim, você fala com uma clareza, porque eu fico pensando assim, para engravidar, tanto que tem uma parte hoje da medicina de gravidez de risco, que as mulheres estão...
uma pequena parcela minúscula das mulheres estão tendo, essa é uma pequena parcela está tendo filho com mais de 30 anos. Mas a imensa maioria no Brasil, mais de 85%, 86% eu acho que foi o último dado que eu vi, tem filho com menos de 20 anos. Exato. Então não é os dados que a gente só enxerga e que orbitam em torno de nós, mas os dados que são reais. Mas o fato é que quando se resolve ter filho, mesmo com menos idade do que 30, está tudo tão intoxicado, tão inflamado, exatamente, que essa casinha que é esse útero, que eu estava lendo outro dia, que é o órgão mais legislado do planeta, o útero. Exatamente. Essa casinha, isso dá outra entrevista, eu vou chamar depois outra pessoa para falar disso. Essa casinha que é o útero, ela está muito contaminada. E aí a gente não tem a paciência, as mulheres em idade fértil, de passar 1 ano, 2... para se cuidar, para receber essa... Porque vai ter essa memória, não vai? Vai, a criança vai herdar essa memória, vem com toda essa carga. E na amamentação mais ainda. Uau! Então, é um trabalho de não egoísmo a partir do momento que você fala com o seu parceiro ou sua parceira, nós vamos ter um filho. Então, eu sempre pontuo, é daí que tem que começar a responsabilidade. Aí a gente não sabe depois de onde vêm as doenças ocultas, que é tema de uma entrevista nossa da semana, né? Essas doenças que são uma parte negligenciadas, mas assim, se a gente for puxando esse Por isso que na matriz a gente fala, qual foi um antecedente? Assim, eu pergunto, como foi a gestação da sua mãe? Você foi amamentada? Ah, não fui. Aí eu nasci de parto cesáreo, eu nasci de parto normal. Isso faz toda a diferença nos exames da... Você teve filho recente, né? Você tem praticamente um bebê em casa, né? Tem um bebezinho em casa. De 1 ano? 1 ano e 4. E uma adolescente de 15. E uma adolescente. Você tipo é uma loucura, porque são alimentações completamente diferentes. Mas que mãe privilegiada, né? Uma nutricionista casada com... campeão de apneia, mergulhador e artista plástico maravilhoso, que é o Elon Constantino. E um pai que você não tem noção. E essa família, gente, que família é essa? Vocês não comem nada errado, não rola um chocolate? Come, rola. Não pode mentir em TV. Come sim. É tipo assim, como é que a mãe diz? Hoje é folga. O meu marido fala que eu sou fora da curva. Eu não. Porque eu não gosto. Eu tenho sensibilidade não celíaca, eu não posso comer nada de glúten, né? Então eu sou fora da curva. O meu filho também, o pequenininho, porque você está sob o seu comando. Está no meu comando, mas o pai, a adolescente. Foi essa condição do não glúten, de saúde sua, que te levou para a nutrição? Não, eu sempre amei. Desde pequenininho no supermercado com a minha mãe. E sua mãe era você hoje? Não. Minha mãe, eu sou a parte. Eu sou filha de militar, então eu tenho muita essa coisa de disciplina, de rotina, de interesse, virginiana, adoro, detalhista. Né? Aliás, controle de qualidade é uma das trends, né, das skills, das habilidades de 2023. Eu achei incrível, super me representa controle de qualidade. Controle de qualidade, aí veio a consultoria de alimentos do lar. Os detalhes, Deus mora nos detalhes. Vegano, vegetariano, tem uma que é esse... Ovolacto, vegetariano. Que exclui carne e peixe, mas inclui alimentos de origem animal, como ovos e laticínios. E o pescatariano, que só come peixes. E o vegetariano, que só come vegetais. E o vegano estrito, que nem roupa que foi... Nada. O vegano não é tem aquele que não pode ter nada de couro. Nada não que sandália. Envolveu o animal, ele não usa. Sofá. Perfume. É uma loucura. Se tiver tido um contato com algo que retirou da natureza, tatuagem, né? A química, né? Você conhece algum radical assim? Radical que eu digo não no sentido pejorativo, tá, gente? Eu vejo com uma escolha. Olha, eu já atendi um vegano que foi vegano por um tempo, mas ele não conseguiu sustentar essa filosofia. As restrições. E não tem um vegano assim, meio vegano? Não. Porque diz que vegano é assim, sabe qual é a diferença do vegano para as outras pessoas? Eu chego e digo assim... Oi, Eveline. Aí tu, oi, eu sou vegana. Oi, meu nome é Maia, Eveline, tudo bem? Aí tu, oi, eu sou vegana.
Gente, olha, é piada de coisa de amigo, assim, de internet. Que eu vi contar essa piada foi o cara numa rádio outro dia. Eu morri de rir, um programa que eu amo. Eu acho que é vegano estrito e vegano. Eu acho que o vegano, ele entra num carro que tem o estrito, não. Eu acho que é por aí. Você conhece É os o que dois fala tipos? que eu sou vegano, entendeu? Não, eu só conheço um. Só conhece o tipo. Tem vários. Mas cada vez mais as pessoas estão estabelecendo restrições. Eu acho legal. Por exemplo, eu só compro em loja hoje se eu pesquisar até a 5ª geração dela e eu tiver certeza que ela não pratica trabalho escravo. Perfeito. Né? Que ela está ligada a uma causa que me representa, que conversa comigo. Concordo. Eu sou uma mapeadora de causas, né? Vocês sabem disso. Então, assim, eu acho que o vegano é tipo assim, ele vai mesmo... Ele vai com aquele propósito. Isso causa algum... eu queria fazer uma pergunta que não te colocasse numa saia justa para responder. Um desequilíbrio nutricional? Sim, sim. E eu posso falar com clareza. A vitamina B12 é uma vitamina que a gente consegue administrar em pessoas que comem carnes vermelhas, né? Alimentos de carne de origem animal, e os veganos e veganos estritos, eles têm deficiência de vitamina B12, que é uma fonte animal. Sim. Então, é uma suplementação que a gente tem que estar de olho neles. Na verdade, o complexo B de uma forma geral. E você é uma chefe, né? Então, assim, você... Gente... Ai, Maia, chefe, parece Pois é, assim. mas foi do jeito que me apresentaram aqui. Eu achei o máximo, chefe funcional. Gente, já vou chamar para você jantar. O termo chefe funcional... Queria apresentar para vocês minha chefe funcional. Não, é muito gostoso, né? Essas consultorias da gente fazer jantar a 4 mãos, ensinando... Porque você faz isso, né? Eu faço isso, mas eu faço isso ensinando coisas saudáveis. Nada gourmet. Nem me peça para fazer um filé à parmegiana. Não. É tipo como comer com... Não é nem com o que você tem na geladeira, porque deve ter muita porcaria na nossa geladeira, na geladeira da maioria. É porque sim, tá. Mas assim, é como comer saudável e como você fazer compras saudáveis. Compras saudáveis. E você mostra como isso repercute na tua saúde. Inclusive, eu vou no supermercado, que eu acho importante você entender o meio, o mundo do supermercado, né? Você é uma personal shopping. E aí eu ensino a fazer as compras e do que pode, como é que eu leio os ingredientes. Gente, eu acho que eu vou trocar minha personal por uma personal. Tô brincando, Lu! Entende? Porque eu quero as duas. Imagina, eu falo isso, né? O profissional deve falar isso para o paciente, ele deve sair esclarecido de uma consulta. Isso é muito legal. Vamos fazer uma experiência qualquer dia desse, nós duas? Cara, vai ser muito divertido, hein? Já pensou? Gente, ela vai querer que eu compre quiabo, machixe, abóbora. Não, aí você está enganada. Gente, e como é que faz com um adulto velho que não comeu nada disso na vida, que precisa voltar a comer? Eu falo para ele... voltar a comer, não. Passar a comer. Eu falo, tenha vida de adulto, experimente. Tenha consciência. Deve ser divertido, vou marcar. Pra gente fazer um vídeo sobre isso, vamos marcar, eu tô falando real mesmo. Pra dividir com o nosso internato telespectador. Muito bom. As coisas da moda, você lida bem com elas? Assim, qual é a tua percepção? Porque tem muitas dietas, né? De moda, de... eu lido bem no sentido de explicar, cada uma. Tirar dúvidas, explica. Eu lido bem no sentido de explicar, não de aceitar. Tira dúvida. Entendeu aqui como é que é? Esse aqui funciona pra cá, esse aqui pra você não. E aí a pessoa fala, entendi. A gente botou um monte de coisa aqui de mitos e verdades. Tipo, todos os alimentos derivados do leite contêm lactose. Sim. E todos eles fazem mal. Para quem tem a intolerância, com certeza. Então, um mito, mesmo sendo preparados a partir do leite de origem animal, nem todos os produtos lácteos contêm lactose. Se aparece... Alguns queijos, por exemplo, contêm quantidades insignificantes. Dependendo, por exemplo, um queijo maturado, ele vai ter bem pouquinha lactose, mas para um intolerante, ele precisa prestar atenção. Aí os queijos que contêm inscrição 0 lactose na embalagem, por sua vez, recebem a adição de enzima lactase, que destrói a lactose. Exatamente. E você acha que a gente evoluiu nas embalagens, no sentido dessas informações serem compartilhadas? Com certeza, principalmente agora com as lupinhas. Produtos não lácteos, não quero mais falar de lactose. Vamos falar de outra coisa aqui para aproveitar o tempo. Eu posso falar sobre a A2A2, né, que é produtos que não contém a caseína, que é uma proteína que é bem alergênica. Então, por exemplo, queijo de búfala tem a
a proteína A2 que geneticamente não tem caseína. É um produto que atende a pessoas que são alérgicas. Mas a veganos caseína. nunca. Não, vegano não. Vegano não come nada, né? Vegano come o quê? O vegano come estritamente frutas, verduras, folhas, raízes, legal, tubérculos, super cereais, saudável. leguminosas. Gostei. Sementes, Aqui fala assim, a lactose é prejudicial mesmo para quem não tem intolerância? A lactose ela é classificada como um FODMAP. FODMAP são carboidratos que têm uma fermentação elevada. Então, por exemplo, como mais de 90% das pessoas estão com disbiose, que é uma disfunção da microbiota, quando você entra em contato com o FODMAP, você vai fermentar. Então, é uma falsa informação de que a lactose faz mal para todo mundo. Na verdade, é porque as pessoas estão com o intestino... Eu acho que a minha produtora está com problema de lactose, porque, gente, mitos e verdades foi tudo sobre lactose. Vixe, Carol. Iogurtes têm baixa lactose, por isso são seguros para pessoas com intolerância. Produtos não lácteos também contêm lactose. Pessoas diagnosticadas com intolerância à lactose nunca mais poderão consumir esse açúcar. Pessoas com intolerância à lactose devem fazer suplemento. Querida, você ficou enlouquecida por lactose. Tudo com você é lactose. Vamos ter uma conversa. Vamos no psicólogo depois. Acho que ela deve estar estufando e deve estar com dor. Olha, muito obrigada pela entrevista, super divertida e ao mesmo tempo informativa. Eu acho que nutrologia é sim uma especialidade médica, né? Do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, né? E é muito bem-vinda, porque eu acho que muitas outras áreas da medicina, muitas outras não, todas as outras áreas da medicina conversam com o que comemos, né? Claro, de como nós estamos em termos de hormônios, sais, minerais, vitaminas, aminoácidos, intestino, e tudo revela, né? A nossa pele, o nosso cabelo. Revela. Tanta coisa, gente. Humor, sono. Ter cãibra, não ter cãibra. É muito importante. Então, assim, a nutrologia, ela se preocupa, né? Ela se envolve com a nossa vida em todos os aspectos, né? Patológicos, clínicos, terapêuticos, né? É muito bacana. Eu acho que se desse tempo eu queria ser nutróloga, mas eu quero ser também neurologista. Neurologista, o meu curso de cognição. O meu sonho era ser cirurgiã plástica de cérebro. Eu queria sentar, abrir um cérebro e consertar o problema. Queria trabalhar com isso. Super frustrada. Mas, cara, você parece tão realizada na área. Eu tô pensando aqui... Não, você estava falando, eu fiquei até sem voz, assim, porque eu fiquei imaginando você nessa mesa de cirurgia. Pois é, eu sou amo nutrição. Eu sempre soube que eu ia ser nutricionista, sempre. Eu nunca tive dúvida. Nunca me balancei com os nutricionistas que aparecem, com moda, nunca. Eu sempre acreditei e faço exatamente aquilo que eu gosto. Tem alguma tatuagem sua sobre nutrição? Você tem um coração, né? Tem um coração. Aqui é mais barra. E o meu cafezinho. E peixes, né? E peixes e Quantas dessa aí o Elon tatuou? É desenho dele? Vixe, mas... A maioria é desenho dele. Mas tem... Que é desenho. Olha, eu sou apaixonada por cérebro também. Muito apaixonada. Para mim é uma caixinha que é surpreendente, absurda, inacreditável. Olha, muito obrigada. Eu acho que a gente vai ter que ter parte 2 sua, porque a gente não falou sobre muita coisa. Eu recebi aqui, tive a alegria de receber a Eveline Constantino, nutricionista, né? Nutricionista funcional. E eu vou ficar devendo esse vídeo com vocês. Eu e ela no supermercado. A gente vai no supermercado ou numa feirinha? A gente pode ir numa feirinha, que aí eu explico qual que é a fruta, né, da época, como é que tá no ponto. E a gente aproveita e divulga a feirinha também. E divulga a feirinha também. As duas coisas, pois combinado. Tá bom? Obrigada, Eveline, pela entrevista. E olha, antes de ir para o intervalo comercial, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro deles é sobre a Piauí Conectado. Piauí Conectado o futuro chegou, e quando a gente começava a falar sobre isso, a gente nem imaginava que tinha chegado e chegado de verdade. O projeto Piauí Conectado é responsável pela rede que leva a internet a 100% do território piauiense, através de uma robusta e moderna rodovia digital que chegou já aos 224 municípios do Piauí e que possibilita serviços públicos integrados, rápidos e melhores, principalmente nos segmentos de educação, saúde e segurança, só para dar alguns exemplos.
Mas é claro, você que mora em um desses 224 municípios no Piauí, você pode contar também com a rede Piauí Connect Wi-Fi livre, que está presente em parques, praças, pontos turísticos, eventos. Então, assim, é garantir realmente que essa rede digital robusta faça valer e faça acontecer. Internet é para isso, né? E para a gente acrescentar mais uma informação valiosa a essa parceria público-privada que é a Piauí Conectado, o projeto colocou o Estado em destaque nacional como sendo o primeiro lugar no ranking de internet mais veloz do Brasil, além de outros feitos também e conquistas na área de internet, mas com reconhecimento internacional. Eu agora queria falar para vocês sobre a Faculdade 7. A gente tem falado, eu mostrei uma entrevista com a professora Tânia Sampaio, falando sobre o curso de odontologia da Faculdade 7, também pelo sistema presencial modulado de ensino. E aí eu queria falar para vocês com mais detalhes hoje sobre o curso de odontologia. Primeiro dizer, você que não trabalha, que não quer ficar longe da família, não quer ficar longe do trabalho, que entende e, na verdade, na vida real é isso, você vai ter que fazer um sacrifício tremendo para ter um diploma de odontologia, ser um dentista, um odontólogo, você conta com o sistema presencial modulado da Faculdade 7. Esse sistema permite que você assista a aula uma semana, em Teresina, que é a sede da Faculdade 7, e os demais dias você fica na sua casa, porque existe toda uma metodologia desse curso, que é sim presencial, que dura 5 anos, mas que garante que você vem, faz o curso, você tem a sala de aula invertida, recebe o conteúdo antes, quando você chega para a semana seguinte, no mês seguinte, você já está ali com tudo posto, né, em relação ao curso, ao plano do curso, e você vai estudar e vai ter a prática, e vai ter a teoria também, e tudo em laboratórios de última geração. Então isso é bacana porque você pode realizar o seu sonho de ser dentista. E os estágios também são na sua cidade, porque a Faculdade 7 cuida de tudo isso. Então é uma infraestrutura de primeiro mundo, com inovações tecnológicas voltada para o mundo do trabalho da odontologia, e a faculdade proporciona esse ensino de excelência. O curso é ofertado por esse inovador sistema presencial modulado de ensino que eu mencionei, dura 5 anos, é reconhecido pelo Ministério da Educação e já vai ter a prova agora dia 20 de agosto. Você já pode fazer a sua inscrição e a minha dica é, já conecta, liga para a Central de Relacionamento da Faculdade 7 e garante o valor promocional para você não ficar de fora desse curso. Todas as redes, contatos e tudo está aí no seu vídeo, tá bom? Eu vou para um breve intervalo comercial e já a gente tem giro, dados que falam, o programa ainda não acabou. Eu volto em instantes, até já.